Olá, eu sou o professor Yuri e aqui a gente vai discutir alguns tópicos sobre materiais de construção civil, aí mais referentes às rochas na construção civil. Começando pela classificação das rochas. Elas podem ser ígneas ou magmáticas, que são aquelas que são formadas a partir do magma. Ainda dentro desse grupo, a gente tem as rochas plutônicas ou intrusivas, que são aquelas formadas a grandes profundidades, temperaturas e pressões, o que vão formar aí rochas de tamanho maiores, grandes, né? E rochas vulcânicas ou extrusivas, que são aquelas formadas em profundidades menores, ainda altas temperaturas, mas pressões menores, o que vai resultar em rochas de tamanhos reduzidos. Nós temos ainda as rochas sedimentares, a exemplo do arenito, que são formados a partir da decomposição de outras rochas, e essa decomposição ela é carregada ou pelo ar ou pela água. E por fim nós temos as rochas metamórficas, que são derivações de rochas já existentes, que sofrem modificações por meio de temperatura, de umidade e da pressão. O uso da rocha como material de construção, ele é muito procurado, principalmente devido à sua resistência. E aí ele entra como uma aplicação, por exemplo, em maciços de fundações, em alvenarias ou cantarias, aí resistindo com grande resistência também. Na pavimentação, como em paralelepípedos, por exemplo. Pode entrar também como agregado de lastro, no caso de ferrovias, ou em colunas maciças estruturais, no caso estrutural aí. Ela pode ser procurada também bastante devido à sua estética, ela traz uma beleza diferente aí em relação ao design da construção. E nesse caso ela entra como revestimento, ou se não, bancadas de pias e lavatórios são bem comuns também, ou móveis e tampos de objetos, de móveis. No caso de revestimentos, delas serem aplicadas como revestimentos, nós temos algumas normas que tratam sobre isso, como a norma 15.012, que trata sobre terminologias, a NBR 15.844, e a NBR 15.845, que tratam sobre metodologias de ensaio e propriedades das rochas. Quanto à obtenção da rocha para as construções civil, a gente pode destacar aí 6 tópicos. O primeiro seria a prospecção de mercado e a pesquisa tecnológica que você vai fazer, ou seja, um levantamento procurando aí possíveis áreas de extração de rocha, e uma vez que você encontra, você ensaia essas rochas para ver se elas estão dentro em conformidade com a norma ou com os requisitos de projeto. Então você entra com uma licença nos ministérios, um pedido de licença nos ministérios responsáveis. O segundo seria a lavra dessas rochas, que seriam a retirada dessas rochas. O terceiro passo seria o processamento, que seria onde você tem o corte dessas rochas nas formas em que elas vão ser utilizadas, passado pelo desdobramento dos blocos, em que você vai transformar eles em placas, no caso de eles serem utilizados como essa função. Por fim, você tem um acabamento superficial, onde você pode dar textura a essa rocha ou diferentes cores e tons, e tratamento dessa superfície, que você vai trabalhar a impermeabilidade dessa rocha, vai tratar, ou senão você vai atribuir aparências de fosco ou brilho para essa rocha. Quanto às propriedades e propriedades utilizadas na engenharia e a caracterização dessas rochas, a gente pode citar aí a análise petrográfica, em que isso tudo, de acordo com a NBR 15.845, podemos destacar a análise petrográfica, onde você vai determinar visualmente quais são os minérios que compõem aquela rocha.
a densidade aparente, para casos em que essa densidade é menor, a resistência dela vai aumentar, perdão, vai diminuir. A porosidade aparente dessa rocha, que vai ter a ver com a durabilidade que ela tem, a absorção de água, mesmo caso, resistências a gelo e degelo, coeficiente de dilatação térmica, resistência à compressão uniaxial, o módulo de ruptura e resistências tanto ao impacto de corpo duro quanto à flexão por carregamento em 4 pontos, uma vez que ela sofre esse tipo de carregamento tanto no transporte quanto no manuseio dessas peças. As rochas mais utilizadas aí na construção civil, a gente tem o granito, que tem uma coloração variada, aí ela aparece no mercado como uma coloração variada, e por ter grande quantidade de quartos na sua composição, ela tem uma alta resistência à abrasão, sendo aí muito utilizada, tendo uma utilização muito comum para qualquer ambiente. Além disso, ela apresenta um baixo índice de absorção de água. Assim, ela tem a aplicação dela dos mais tipos variados possíveis, como paredes, pisos, assoleiras, rodapés, pilares, colunas, etc. Outro tipo de rocha, nós temos o basalto, que tem uma coloração já mais escura, como você pode observar aqui nos slides. Ela tem uma coloração mais escura e tem alta resistência mecânica, mas apresenta aí uma baixa resistência à abrasão por conter pouco quartzo na sua composição e é aplicado aí geralmente em paredes e pisos. O basalto ele é geralmente conhecido aí como o mosaico português, muito usado para revestimento de passeios. Continuando com as rochas, nós temos os mármores, que apresentam os tons escuros e claros, e por ter pouca resistência, pouca quartzo na sua composição, ela apresenta baixa resistência à abrasão, além de ter baixa também resistência à mecânica e a ácidos, quando comparado ao granito. Isso faz com que sua aplicação seja mais limitada e deve ser evitado principalmente aí na aplicação de onde você vai ter muito tráfego ou se não utilização aí de produtos de limpezas que já são um pouco mais agressivos. E nós temos ainda os quartzitos, conforme você pode observar nos slides, um exemplo, onde ele tem uma tonalidade que variam entre o branco, o amarelo, o rosa, o verde e o cinza, possuindo uma alta resistência à abrasão, elevada absorção de água, além de ser antiderrapante, o que faz com que ele seja muito utilizado como em áreas externas aí. Quanto ao assentamento das rochas nas edificações, nós temos os exemplos bem comuns aí como pisos, onde ela pode ser aplicada sobre contrapiso ou diretamente sobre uma base de concreto. Temos ainda os revestimentos verticais, onde ela é aplicada em embolso de argamassa ou alvenaria ou concreto. E pode ser levado aí em consideração 4 tipos de argamassas na hora de aplicação, sendo elas a cimentícia convencional semisseca, que tem uma aparência mais de farofa e tem o traço aí entre cimento e areia de 1:4. A cimentícia convencional pastosa, em que você tem uma relação entre cimento e areia de 1:3. Você ainda pode usar argamassa colante ou, se não, a argamassa adesiva, aí também conhecida como supercola, em que ela apresenta alta resistência mecânica e baixo tempo para fixação. Para essa sessão é isso e a gente se encontra numa próxima. Até mais.
Olá, sou o professor Yuri e aqui a gente vai continuar com a matéria sobre materiais de construção civil, referente aos tópicos aí de tintas e vernizes. Começando pelas diferenças aí, o que seria uma tinta e o que seria um verniz. As tintas, elas são composições pigmentadas, que podem vir aí nas texturas de pastosa ou líquida ou sólida, e os vernizes são as composições químicas não pigmentadas, que também podem vir na forma líquida, pastosa ou sólida. Assim, a tinta tem como produto final uma película sólida e contínua, corada e opaca após aplicação, enquanto que os vernizes eles resultam numa superfície transparente e mais ou menos dura após aplicação. Para esses dois materiais, eles têm a semelhança aí de serem compostos por resinas, uma resina, um componente volátil, e pode receber aditivos na sua composição, que nem o concreto, além de permitirem diluição de acordo com a qualidade que você pretende dar de acabamento à sua superfície, o fim a que se destina e também a economia da sua obra. Assim, esses dois materiais eles entram com as principais funções aí de estética e decoração do seu ambiente, na facilidade de higienização que eles podem favorecer ao ambiente, onde, dependendo da aplicação, como em clínicas e hospitais, você deve garantir uma superfície de fácil higienização, além de proteger as construções contra umidade e contra incêndio, dependendo aí do tipo de tinta e de aplicação e de verniz que você aplica, você tem uma resistência maior a incêndios, além de conferir segurança à sua construção e contribuir para o conforto ambiental da sua obra. Dessa forma, esses dois materiais eles são compostos principalmente por dois constituintes, a resina e o solvente, sendo que no caso da tinta você tem o pigmento. As resinas eles são polímeros que têm a principal função aí de aglutinar partículas de pigmento e ele confere elasticidade ao material acabado e resistências à tração, ao intemperismo que vai estar exposto esse material e também à abrasão, além de conferir a aderência ao substrato. Já o solvente, ele tem a principal função que é de dissolver a resina. Os principais solventes aí utilizados, hoje em dia a gente encontra tintas à base de água, ou tintas também, ou um solvente bastante aplicado seria a água ras, e o solvente entra aí para conferir viscosidade para a aplicação, facilitar essa aplicação. Além de que, após a secagem dessa tinta ou do verniz, esse solvente ele vai volatilizar, ou seja, ele vai evaporar para o ambiente, sobrando apenas a parte de resina e pigmento, no caso da tinta. E como um quarto material aí que você tem na sua composição, você pode aplicar aditivos à sua mistura, que nem você faz no concreto, a fim, por exemplo, de aumentar a resistência a fungos e bactérias, micro-organismos vivos, modificar a viscosidade aí para facilitar na aplicação ou o rendimento do seu material, acelerar a secagem do seu material, inibir a corrosão ou conferir aí uma resistência a raios ultravioletas. Desta maneira, quando você for levar em consideração a pigmentação de uma tinta, você tem que levar em consideração a fração volumétrica de pigmentos. Como você pode ver aqui nos slides, o PVC, que ele é dado em função de Vp, que é o volume de pigmento, sobre o volume total da massa, que seria o volume de pigmento e o volume da película de pintura seca. Perdão. Essa fração de baixo, ela também é conhecida como veículo sólido da mistura. Assim, conforme você tem maiores PVCs, você tem menores porosidade, o que confere ao material uma melhor durabilidade ao longo do tempo. E maior PVC também, aí você tem menos brilho, como sugerido aqui nessa tabela, apontada na tabela.
você pode trabalhar com acabamentos de alto brilho para PVCs baixos até baixo brilho, fosco, para PVCs mais altos. Entretanto, você tem que levar em consideração o volume crítico de pigmento, em que, a partir desse volume, você tem perda de coesão da sua tinta e falta de aderência ao substrato. Então é sempre importante se atentar ao tanto de pigmento que você está aplicando. Assim você tenha, por fim, a qualidade do seu material que você aplicou, a qualidade da sua tinta. Uma vez aplicado, vai sobrar a parte sólida. Então a qualidade dessa tinta vai ser em função da espessura dessa parte sólida que sobra sobre a superfície. Além das tintas, a gente pode citar aí alguns outros constituintes de todo um sistema de pintura, como por exemplo, o fundo ou o primer, que tem como função reduzir aí a absorção do substrato, para que ele não roube a água de outros componentes do revestimento, além de uniformizar essa superfície. Temos também o fundo preparador de paredes, que promove a coesão de partículas soltas no substrato, caso essa coesão ela não esteja garantida. A massa corrida, que tem a principal função de regularizar essa superfície a ser pintada. E por fim, como já estamos estudando aqui, as tintas de acabamento, que é a aplicação da tinta em si. Nós temos ainda algumas especificações de tinta a depender do ambiente que vai ser aplicado. Por exemplo, fachadas, onde você vai utilizar tintas látex acrílico à base de água, paredes internas, onde é muito recomendável tintas látex à base de PVA, concreto aparente, em que deve receber vernizes à base de poliuretano, bicomponente à base de solvente, concretos em áreas internas, muito comum a utilização de verniz epóxi, ou madeiras em áreas internas, onde você pode fazer a aplicação aí de verniz poliuretânico e sintético. E no caso de madeiras em áreas externas, você pode aplicar verniz monocomponente com filtro solar, justamente para proteger a contração dessa intempérie. Por fim, temos a quantificação de tintas e vernizes a ser aplicados. Conforme você pode observar aqui nos slides, a quantificação ela é dada pela seguinte fórmula, em que A é a área a ser pintada, sempre desconsiderando a abertura de janelas e portas. D é o número de demãos, e isso você, como engenheiro, vai ditar. E RP seria o rendimento da tinta ou do verniz. E esse é um valor que ele é informado pelo fornecedor. E sempre na quantificação você deve levar em consideração eventuais perdas durante a aplicação. Por isso, para uma determinada quantidade que você encontra, sempre é bom aí acrescentar uns 10% em cima dela para garantir que todo o material vai dar. Então é isso, para essa sessão a gente fica por aqui e até uma próxima.
Olá, eu sou o Yuri e aqui a gente vai continuar os nossos estudos sobre materiais de construção civil referente aos tópicos de vidros e plásticos. Começando aí pelos vidros, em que eles têm uma composição básica de 70% de sílica, que é uma matéria-prima da areia, proveniente da areia, 15% de óxido de sódio, que é o agente que facilita aí a fusão durante a mistura, 10% de óxido de cálcio, que atua como estabilizante do vidro frente às intempéries da atmosfera, os agentes atmosféricos, e 5% de outros componentes, como corante ou alumínio, que pode vir aí a aumentar a resistência do seu vidro. A norma, a NBR 7199, ela classifica os vidros quanto à transparência, podendo ser translúcidos, opacos ou transparentes, quanto à planicidade, como planos ou curvos, quanto à coloração, sendo incolor ou colorido, quanto à colocação, a aplicação desse vidro, sendo a instalação podendo ser feita em esquadrias, sendo ou vidros autoportantes que dispensam a utilização de esquadrias, aplicação mista, estrutural, painel colado ou revestimento, e por fim, quanto aos tipos, que vai ser descrito mais a seguir. A classificação quanto aos tipos dos vidros pode ser feita começando pelos vidros flotados, em que eles apresentam as faces paralelas e planas. Eles podem ser transparentes ou translúcidos e podem ser com ou sem coloração. Esses vidros eles apresentam a característica de serem bastante perigosos ao quebrar, já que eles resultam em pedaços grandes de vidros que podem ser aí perigosos ao contato das pessoas. Nós temos ainda os vidros temperados, que, como o próprio nome sugere, eles passam pelo processo de têmpera ali em temperaturas, e isso confere mais resistência a ele quando comparado aos vidros flotados. E ele tem a característica de, diferente do vidro flotado, ele estilhaça ao quebrar, conferindo aí maior segurança na aplicação. Temos os vidros laminados, que eles são camadas de vidros, e que entre essas camadas é colocada uma lâmina de polímero, que quando o vidro quebra, em caso de acidentes, essa lâmina ela vai segurar, ela vai conter os estilhaços, conferindo aí maior segurança à utilização desse vidro. Temos o vidro aramado, que tem o mesmo princípio que o vidro laminado, com a diferença de que é uma grade de arame entre as chapas de vidro. Os vidros insulados, que são lâminas separadas por espaçadores aí e vedadas com ar entre elas. Isso confere o isolamento térmico e acústico na aplicação deste material. Além disso, temos os vidros de segurança, o vidro impresso, serigrafado e jateado, sendo esses três últimos que são aplicadas camadas aí de tinturas, de artes e tudo mais, dependendo do tipo que vai ser aplicado o vidro. As aplicações dos vidros segundo a NBR 7119. Aqui nós temos essa tabela que ela de abreviações sugeridas aqui para o caso desse estudo, onde nós temos para vidros verticais suscetíveis ao impacto humano, nós temos a possibilidade de aplicação de vidros temperados, laminados de segurança, aí por isso o LS, os aramados e os insulados. Para verticais acima da cota de 1,10 m ao piso, temos os mesmos do caso anterior, acrescido aí do vidro flotado. Para os demais casos verticais, temos laminados de segurança, aramados e insulados. Os não verticais, como utilizados aí em marquises, temos os laminados de segurança, aramados e insulados também. O que retardam a propagação de fogo, temos esse laminado, em que esse asterisco eu sugeri
para que seja o laminado... Não, eu coloquei esse asterisco para indicar que é o laminado resistente ao fogo. Temos ainda os aramados insulados, os que retardem ações de arrombamento, por exemplo, os laminados de segurança e os insulados, os vidros blindados e os vidros de instalações especiais, como onde a gente aplica aí os laminados de segurança. Bom, passando para a parte dos plásticos, nós temos que os plásticos eles podem ser classificados em termoplásticos, termofixos ou termorrígidos e elastômeros ou borrachas aí, mais fácil aplicar o nome de borracha. Começando pelos termoplásticos, eles têm esse nome porque eles amolecem e fluem a dada temperatura e pressão, e após endurecimento, eles podem ser remodelados sob novas condições, sem perda aí de resistência ou de qualquer durabilidade. Já os termofixos, eles amolecem e eles fluem também a uma dada temperatura e pressão, mas após o endurecimento, eles não são remoldáveis, diferente do termoplástico, por isso que eles recebem esses nomes de termofixos. Já as borrachas, aí, os plásticos elastoméricos, eles apresentam deformações à temperatura ambiente mesmo, e essa recuperação ela é elástica e total, ou seja, da onde ela partiu é para onde ela volta. Quanto às propriedades do plástico, nós podemos destacar a massa específica, que é menor quando comparado às cerâmicas, a estabilidade dimensional que esses materiais possuem, que é variável, ao comportamento mecânico, que são materiais frágeis, dúcteis ou altamente elásticos, dependendo da consistência em que eles se encontram, a resistência ao impacto, que é baixa para os termos fixos e maior para o caso dos materiais termoplásticos, a inflamabilidade deles, que são alta, e propriedades elétricas. Esses materiais eles são ótimos isolantes elétricos, principalmente as borrachas. E também temos as propriedades térmicas, que possuem aí um alto coeficiente de dilatação térmica. Quanto à aplicação desses materiais na construção civil, a aplicação é da mais vasta possível. Nós temos, no caso aí, o poliestireno, que é muito utilizado. Ele é um material termoplástico e ele é aplicado principalmente como azulejo, painéis de iluminação e assentos de vasos sanitários. Temos também o PVC, que é bastante empregado, que é o policloreto de vinila. E também temos o PVA, como já foi citado no caso das tintas, que é o poliacetato de vinila. Esses dois materiais eles são bastante empregados como tinta, esquadrias, forros, pisos, telhas, encanamentos e tudo mais. Temos também policarbonatos, bastante utilizados para telhas e forros. Poliésteres aí, que são os PETs, muito utilizados para telhas plásticas também. E então, temos o acrílico, que tem aí o nome polimérico dele de polimetilmetacrilato, que são utilizados na construção civil como chapas transparentes. Quanto aos materiais termofixos, nós podemos citar as resinas epóxis, que são muito utilizados em ralos, adesivos, tintas e em alguns reparos, dada a sua possibilidade de moldagem. E por fim, temos os elastômeros, ou as borrachas, né, que são aplicadas como silicone, no caso de isolamentos térmicos e vedações e tintas, e também temos o poliuretano, que são as espumas isolantes, que apresenta aí bom isolamento térmico do ambiente, além de ser utilizado para preenchimento e alvenaria. Bom, para essa sessão é isso, e a gente se encontra numa próxima. Até mais!